Sejam todos aí bem-vindos a mais uma aula nossa aí de construções rurais. E hoje nós vamos estar trabalhando aí uma parte relacionada ao projeto das construções rurais, que é uma parte importante de desenho técnico, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início então a mais uma aula nossa, beleza? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí, né? Então, começando aí com a introdução ao estudo do desenho técnico, que é um conhecimento que faz parte da nossa matriz curricular, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, então pessoal, em relação ao desenho técnico, ele é muito importante aí para o profissional de construções rurais, porque por meio dele você vai desenvolver ou irá fazer a leitura dos projetos das construções rurais, tá bom? Beleza. Então, o que é então o desenho técnico, né? O que vem a ser então o desenho técnico aí, tá? O desenho, né? O desenho técnico é o que? Usando essa canetinha aqui. É a representação gráfica de um objeto, né? Representação gráfica de um objeto, sistema ou estrutura, utilizando normas e convenções específicas, com o objetivo de transmitir de forma precisa e clara todas as informações necessárias para a sua construção, fabricação ou análise. Tá? Então é uma definição clássica, né, de desenho, tá? E que o desenho técnico tem essa finalidade, utilizando então por meio das normas técnicas, assim, e convenções específicas, a representação gráfica de objetos, sistemas ou estruturas, tá? Então, o objetivo então de transmissão precisa e clara de todas as informações necessárias para a sua construção e fabricação, análise, tá bom? Então, esse objetivo aqui, né, que nós estamos em busca dele, né, que é a transmissão, né, das informações, beleza? Necessária para a construção, né, construção aí, rurais, né? Beleza? Então, a finalidade do desenho técnico, né, é qual? É comunicação. Tá? Então, a finalidade do desenho é a comunicação. Tá? Então, é a comunicação do que? Das ideias, né, e dos projetos. Tá? Então, outra finalidade do desenho é você reduzir os erros de interpretação. Tá? Essa redução de erro de interpretação está tudo relacionado com a padronização, beleza? É a base para fabricações. Então, por meio do desenho nós fabricamos, construímos e realizamos manutenções, beleza? Então, por isso que o desenho técnico é importante para as construções rurais, tá? Então, temos aí uma diferença, né, entre o desenho técnico e o desenho artístico, tá? Então, temos aí uma diferença onde a qual nós podemos tratá-las por meio dessa tabela. Aqui nós temos as características, né? Quais são as características dos dois? Objetividade, né? As regras e normas e finalidade, tá? Então, o desenho técnico tem uma alta objetividade, tem regras e normas definidas, né? E a finalidade técnica e prática, tá? Enquanto um desenho artístico ele tem uma baixa objetividade, regras e normas não são seguidas, tá? E expressa subjetividade, né? Então, a expressão é subjetiva, tá? Então,
o critério para você desenvolver bons projetos, né, não está trabalhando aqui com desenho técnico e não com artístico, são quais? São de cunho que? De cunho normativo, tá? Então você não precisa ter habilidades de desenho artístico para você desenvolver bons projetos. Você precisa conhecer a linguagem do desenho técnico para você desenvolver bons projetos, beleza? Então nós temos aí as áreas de aplicação do desenho, né? Então o desenho técnico, ele tem uma ampla área de aplicação, tá? Na engenharia civil, na engenharia mecânica, na elétrica e etc. Tá bom? Beleza? Temos aí também o uso do desenho pelos arquitetos, temos o uso do desenho pelos design de produtos, temos o uso do desenho pela manufatura industrial, temos o uso do desenho pelos profissionais da agronomia, temos também o uso do desenho por técnicos, tá? Inclusive vocês, né, que estão formando aí em técnicos, né, em agropecuária, beleza? Tranquilo? Então dando continuidade. Então, pessoal, o desenho, ele é o que? Ele é todo embasado em normas e convenções. Então, as regras ditam, né, o desenho técnico. Então, você não precisa de inventar nada, diferente do desenho artístico, né, que muitas vezes está relacionado com a habilidade do artista. O desenho técnico não. Você só precisa seguir as normas e os conceitos e as regras. Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é aqui do Brasil, que está vinculada a ISOs, né, que são as normas internacionais, tá? Então, o objetivo é o que? Trazer uma padronização, né, dos formatos, uso das cotas, né, o uso das escalas, uso dos tipos das linhas e etc. Né? Então, as normas técnicas têm esse objetivo, né, trazer o que? Uma linguagem, né, comum, né, comum entre quem? Entre os profissionais, né? Entre os profissionais, tá bom? Entre os profissionais, beleza? Uma linguagem comum entre os profissionais. Tipo de desenho técnico. Então, os desenhos técnicos são de diferentes tipos e funções do que, professor? Em função da área de utilização do desenho técnico para suas finalidades específicas. Nós temos os desenhos técnicos arquitetônicos, que também será bastante utilizado por nós em função das construções serem, né, estruturas arquitetônicas, né? Então as construções rurais são estruturas arquitetônicas também, tá? Nós temos também o uso do desenho para mecânica, né? Então para a construção de máquinas, equipamentos também podem ser utilizados por nós. Então temos desenhos elétricos, então o pessoal da eletricidade também utiliza o desenho para essa finalidade, e tem o desenho de topografia ou desenho topográfico, tá? Então são todos os tipos de desenhos em função da especificidade de cada área, beleza? As ferramentas utilizadas, nós temos desde as ferramentas manuais, né? Até então o desenho técnico era feito de forma manual, usando aí réguas, compassos, esquadros e pranchetas, beleza? Hoje nós, na era digital, hoje nós trabalhamos então com software CAD, né? CAD, e o programa que nós usamos é o AutoCAD, mas temos outros e todo dia surgem novos softwares relacionados ao desenho técnico, beleza, pessoal? Então tem o Revit, tem o SolidWorks, e outros, beleza? Outros programas aí de desenho, tá? A importância no mundo atual, então o desenho ele tem uma importância muito grande no mundo, tá? Em função de quê, professor? Em função de que basicamente tudo à nossa volta, né?
tudo à nossa volta é fruto do desenho técnico, tá? Então, tem importância porque facilita projetos colaborativos, tá? Dá um suporte à inovação e à tecnologia. Então, o desenho ele traz essa característica de suporte à inovação e tecnologia. E tem o padrão global, né? Então a padronização da comunicação, ou seja, a linguagem é universal, né? Pelos profissionais de desenho de projetos, tá? Então nós podemos trazer um certo encerramento da discussão falando o seguinte, a seguinte pergunta que eu também já respondi no slide anterior, né? Você já viu ou usou o desenho técnico no seu cotidiano, né? Então a pergunta já é relacionada à resposta anterior, né? Então tudo, né, pessoal, basicamente tudo que não seja fruto de artistas, né, ou seja, de coisas relacionado à expressão pessoal, tudo à nossa volta basicamente é desenho relacionado ao desenho técnico, tá? Beleza? Basicamente tudo à nossa volta, tá? Então, o computador, o projeto de um computador, o projeto de uma caneta, o projeto de uma calculadora, de um celular, o projeto de uma casa, né, o projeto de um trator, de uma máquina, uma colheitadeira, tudo é fruto do desenho. Tá? Então, por meio do desenho, você então traz ali um esboço preliminar daquilo que será construído. Tá? Então, desenhar uma expressão que eu deixo aqui para vocês, né, que desenhar é pensar com os olhos. Tá? Então, desenhar é pensar com os olhos. Bacana? Dando continuidade aqui, gostaria já de começar a trabalhar com vocês algo relacionado então à nossa disciplina, né? Então vamos lá trabalhar a visão espacial, tá? Entendendo as formas tridimensionais a partir de representações bidimensionais, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que é visão espacial, né? Então, o que vem a ser a visão espacial, né? O que você vem entender por visão espacial, tá? Então, pessoal, uma das características do desenho técnico se resume basicamente nesse entendimento, tá? Do que vem a ser a visão espacial, tá? Então, depois que você adquire, né, a habilidade e o entendimento, a compreensão e a manipulação, né, de objetos tridimensionais mentalmente a partir de representações 2D, você então vai estar trazendo, então você vai estar contigo esse conhecimento aqui de visão espacial, tá? A importância no desenho técnico é que você, por meio da visão espacial, você consegue fazer comparações de objetos em 3 dimensões, tá? Objeto em 3 dimensões porque aproxima-se, né, da forma como nós enxergamos, né, em 3 dimensões, e suas vistas em 2 dimensões. Tá? Então temos nossas vistas estão em 2 dimensões. Tá? Geralmente para realizar as construções dos projetos nós trabalhamos em 2 dimensões, mas para representar objetos ou para apresentar objetos, né, que serão construídos nós usamos então a 3 dimensões. Tá? Então, para representar, né, então, deixa eu pegar aqui. Então, para representar, né, então, para representar, né, para representação, usamos o 3D. Tá? E para construção, tá? Construção, usamos o 2D, beleza? Então, geralmente é essa forma como nós realizamos, tá? Então, nós vamos treinar, compreender e manipular objetos de forma que vocês venham aprender toda essa parte aqui de representação de visão espacial, tá? Então, nós podemos fazer uma aplicação da visão espacial, tá? Então, por exemplo, a leitura de plantas e cortes técnicos
você realiza então por meio do 2D, tá? Beleza? Interpretação então de vistas ortogonais, tá? Então todo desenho desenhado em 2D, basicamente ele será em vistas ortogonais, tá? Então, criações de peças em CAD. Então nós realizaremos a criação de objetos em CAD, tá? E fabricação de peças mecânicas, né? E construções civil, então a aplicação da visão espacial, né? A fabricação de peças, construção civil, design de produtos, tá? Então nós temos aqui um exemplo, né? Um exemplo de 3D, né? Essa visão aqui renderizada, tá? De um projeto, uma construção, e nós temos aqui um exemplo, né, de representação do projeto em 2D, tá? Isso aqui é uma planta baixa, beleza? Então aqui é um exemplo de uma planta baixa, aqui é um exemplo de uma representação 3D, beleza? Então nós temos aqui então o entendimento de que são as vistas ortogonais, é o que eu falei para você que nós usamos para a construção, e a visão espacial ou 3D que nós usamos para a representação, que é essa aqui, beleza? Então as vistas ortogonais nós podemos extrair com facilidade 3 vistas ortogonais de um objeto que muitas das vezes é o suficiente para caracterizar, tá? Então nós temos aqui a vista frontal, né, que é a vista principal, né? Então a vista principal do observador. Temos a vista superior ou planta, ou seja, é a vista que você está olhando de frente, de cima, desculpa, e a vista lateral, que pode ser direita ou esquerda, tá? Como essas vistas ajudam a reconstruir o objeto mentalmente, tá? Então aqui nós temos esse objeto, tá? Nós temos aqui esse objeto aqui, então nós temos aqui o VS, que é a vista superior, né? Vista superior. Nós temos aqui a vista frontal ou principal, e nós temos aqui a vista lateral, né? Lateral esquerda, né? Lateral esquerda, beleza? Então nós temos aqui o objeto em 3D, né? Essa aqui ele está em perspectiva, depois nós vamos trabalhar isométrica, tá? É a forma da perspectiva que nós iremos trabalhar, é essa aqui isométrica, tá? E nós temos aqui as suas representações em 2D, tá? Nós temos aqui então a nossa vista frontal, tá? Nós temos aqui nossa vista superior e nós temos aqui nossa vista lateral esquerda, tá? Então aqui nós temos esse objeto, a vista frontal, que é essa parte aqui, né? Essa parte aqui de vista frontal. Temos a nossa vista lateral esquerda, que é essa parte aqui, ó. Você olhando do lado esquerdo, você vai ver isso aqui, tá? E temos nossa vista superior aqui, que olhando de cima, essas duas partes aqui. Então, esse é o treinamento de visão espacial. É você conseguir visualizar o objeto 3D através das suas vistas ortogonais. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, essa primeira etapa que nós estaremos trabalhando, basicamente o desenho técnico, nós vamos trabalhar bastante esse entendimento, tá? Beleza? Então, a partir das vistas ortogonais, você vai fazer a vista em perspectiva, né? E a partir da perspectiva, vamos fazer também as vistas ortogonais de diferentes objetos que estaremos trabalhando mais à frente, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá adiante. Temos um exemplo prático que você pode observar. Você tem um objeto 3D, né? No caso é um cubo com furo cilíndrico. Então nós temos aqui esse cubo com um furo cilíndrico aqui na parte superior, tá? A vista superior, né? Então nós temos aqui, então, basicamente, o que nós temos quando nós olhamos aqui por cima, né? É uma vista superior aqui desse objeto. Então nós vemos basicamente um quadrado, né? Um quadrado e um círculo, né? E um círculo aqui, beleza? Se você olhar de cima,
Então você vai ter essas arestas aqui, né, da vista superior do cubo, tá? Se você olhar então, vamos supor que aqui é minha vista frontal, né? Então eu vou ter então um quadrado, né, ou um quadro com um retângulo, né? Então esse quadro aqui, certo? Um quadrado aqui. E vamos ter também um retângulo, né? Um retângulo aqui na vista frontal. Então, nossa vista frontal, vou arrumar ela aqui para ficar certinho, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar o pincel dessa cor aqui, vou pegar um verde aqui. Ótimo. Beleza. Então, pessoal, aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, a vista frontal seria, então, esse quadro, né? E teria um retângulo aqui, né? Um retângulo aqui, que teria um tipo de linha diferente, porque, apesar dele ter o furo, né? Eu não estou vendo quando eu olho aqui na vista frontal, tá? A vista superior, que nós já comentamos, seria, então, um retângulo quadrado, né? Com um cilindro aqui, tá? Olhando de cima. E a vista lateral esquerda seria igual à frontal, né? Então nós estaríamos olhando nesse sentido aqui, lateral esquerda, olhando desse lado de cá. Então nós teríamos então no lateral esquerda um quadrado também, né? E também aqui um tracejadozinho, que seria então essas duas vistas bem iguais. Então, gente, só com a visão espacial é possível entender o furo atravessando, tá? Então, só com a visão espacial nós podemos entender o furo atravessando. Nós podemos, então, fazer uma pequena atividade. Eu quero que vocês tentam fazer em casa isso aqui, né? Vamos fazer essa atividade interativa, né? Então, o que eu estou propondo aqui? Você tem, primeiro, 3 vistas dadas. Então, você tem aqui você tem a vista principal, né? Você tem aqui a vista lateral esquerda e você tem aqui a vista superior, tá? Então você tem aqui as 3 vistas aqui, tá? Então, como que esse desenho ele estaria, né? Então, primeiramente, nós temos que entender o seguinte, que para desenhar a perspectiva, né, depois, né, em 3D, você vai ter que entender o seguinte, que para você desenhar a perspectiva isométrica, você vai ter que trabalhar com os 3 eixos, né? Você lembra lá dos eixos cartesianos, né? Então o professor trabalhava lá primeiro com XY, porque era plano cartesiano. Depois foi para 3 eixos cartesianos, que fica X, Y e Z. Então basicamente é isso. Então, para a gente poder colocar os 3 eixos, o que nós devemos fazer? Então nós devemos fazer, primeiro nós temos que ter um eixo, vou chamar esse eixo aqui de X, né? Nós temos que ter um outro eixo para cá, vou chamar isso aqui de Y, e nós temos o outro eixo aqui subindo, né? Vou chamar isso aqui de Z, por exemplo, né? Tá? Então nós temos 3 eixos isométricos aqui, ou seja, todos eles têm 90 graus aqui, ó, 90, e entre ele esse outro aqui embaixo nós temos também 90 graus, beleza? Então, para nós desenharmos em 3D, nós temos que primeiro partir dessa premissa, tá? Então vamos lá, então, eu vou fazer novamente aqui com vocês, tá? Pra vocês depois treinarem aí, tá? Depois a gente vai fazer mais exercícios, tá? Então vamos lá. Então aqui você então tem o eixo, um eixo aqui, outro eixo para cá e outro eixo aqui subindo, tá? Então, se você analisar bem, se eu estou olhando aqui na vista frontal, né, então você pode dizer então que essa linha aqui é essa linha aqui, né, essa linha aqui subindo, né? Então essa subindo vai ser essas linhas subindo, tá? Essa daqui na vista frontal será meu eixo X aqui, ó. Será aqui meu eixo X, tá? Então basicamente na vista frontal eu tenho o Z e o X, tá? Então eu vou então fazer, então basicamente eu tenho já essa linha, eu vou completar essa linha aqui, então essa linha aqui eu vou fazer, vou dar uma esticadinha nela aqui,
certo? Aí eu vou fazer essa linha aqui também, que é paralela à linha de baixo, que é a partir aqui da linha aqui de cima. Então, a partir daqui da linha de cima, eu vou fazer uma linhazinha paralela, que é paralela a essa de baixo. Depois, eu vou descer essa aqui. Então, ela é Z também, vou descer tanto aqui com a paralela, né? Fazendo uma oliva aqui mesmo. Depois, vou fazer essa linha aqui, que é paralela à minha X. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Paralela, sem medida, sem nada, né? A mão livre mesmo. E depois eu vou subir essa linha aqui, que também é paralela ao meu eixo Z. Importante esse paralelismo, né? Paralelo ao meu eixo Z. Depois vou fazer essa aqui, que é paralela ao meu eixo X. Então essa aqui, paralela ao meu eixo X. E por último, essa linha aqui, ó, paralela ao meu eixo Z novamente. Então eu tenho aqui basicamente, né, a minha vista frontal aqui em 3D, em perspectiva, tá bom? Então agora eu posso fazer essa linha aqui embaixo da vista lateral esquerda, que eu já tenho ela aqui, né? Aí eu vou fazer essa linha aqui de cima, que é a partir dessa linha aqui, do topo dessa aqui, ó. Ela é essa aqui, ó. Certo? E eu vou fazer essa linha aqui também. Então eu já fiz essa, vou fazer ela aqui, beleza? Essa aqui eu já tenho, né? Essa aqui eu já tenho, que é essa de cá, tá? Beleza? Aí você tá vendo que tem isso aqui lá atrás, que vai aparecer aqui atrás, beleza? Mas então eu venho para a vista superior, aqui tá cortando um pouquinho, né? Mas aqui eu tenho um desenho da vista superior, que é assim, passa aqui direto, vem aqui, cortou um pouquinho aqui. Certo? Então tá aqui, certo? Olhando de cima, eu já tenho toda essa linha aqui, que é toda essa parte aqui, né? Olhando aqui de cima, toda essa parte aqui, certo? Então agora eu vou fazer essa aqui que também eu já tenho. Essa aqui também já tem, porque é quem? Essa aqui, ó. Essa aqui que eu já fiz, tá? Então, falta fazer o que? Falta fazer essa aqui. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Que é paralela a quem? A Y, né? Ó. Paralela a Y. Vou fazer essa aqui agora. Aqui em cima, que é pedacinho ali, ó. Pedacinho aqui, tá? Aí agora, tá faltando fazer essa aqui, né? E essa aqui. Então, eu vou fazer essa aqui, que é paralela a Y, que está pegando aqui de cima, né? Que é a mesma dessa aqui, ó. É a mesma dessa também. Então, eu vou pegar aqui, ó, paralela ao meu Y. Vai ficar aqui um pouquinho por cima aqui, mas não tem problema não, tá? Tá, pessoal, beleza? Essa aqui, esse pedacinho aqui, eu já fiz ele, que é esse aqui descendo. E agora eu vou fazer esse aqui, ó, que vai até lá embaixo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ele vem aqui, até aqui embaixo, que é paralelo a esse aqui, tá? Aqui em cima, quando você olha de cima aqui, tem essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é uma linha que sai daqui e vem pra cá, beleza? E aí agora só falta fazer essa aqui eu já fiz, né? Essa aqui eu já fiz, né? Falta fazer essa aqui atrás, que vai ficar aqui um pouquinho por cima, não tem problema, né? Aqui atrás, né? Aí fiz essa aqui. Aí falta fazer essa. Então vou fazer ela lá também, paralela X, ó, lá em cima, tá? E falta fazer esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui que tá aqui atrás, né? Aqui atrás, beleza? Vocês estão vendo que tem um tracejado aqui, ó. Esse tracejado também já fizemos, que é essa aresta aqui, tá? Quando você olha aqui do lado esquerdo, você não vê essa aresta, né? Ela é tracejada. Então aqui nós temos o nosso 3D, tá? Nossa visão espacial, tá ok? Beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer, fizemos essa, né? Fizemos essa, então agora eu vou apagar aqui, né? E agora eu vou fazer, vou mudar a cor da minha caneta, né? Eu vou mudar aqui para azul. Vamos fazer agora as 3 vistas aqui principais desse objeto, as 3 vistas ortogonais desse objeto, tá? Então, lógico que ele pode ter mais vistas, mas vamos fazer só as 3, tá? Então nós temos o observador, então essa aqui é a vista frontal, tá? Então, o que é a minha vista frontal? Temos essa linha aqui, tá? Essa linha aqui que é o meu eixo Z, né? Tenho essa daqui que é meu eixo X, tá? Então, olha aqui para vocês verem, ó. Então, eu tenho
da minha vista frontal, né? Vou colocar aqui, então eu tenho essa linha aqui e essa linha de cá. Beleza? Depois eu tenho essa subindo aqui. Então eu tenho essa aqui agora subindo. Depois eu tenho essa de cá. Vou fazer aqui minha vista frontal ou vista principal. Depois eu tenho essa subindo aqui. Então, a mão, né, sem medida. E depois eu tenho essa de cá. Tenho essa de cá. Beleza? Lembrando vocês que aqui também tem um furo. Ó, tem esse furo aqui. Que olhando de cá, ele não aparece, né? Não é uma aresta visível. Então eu vou colocar ele aqui tracejado, que vai aparecer então aqui como se fosse um retângulozinho aqui por dentro, tracejado. Beleza? Então está aqui minha vista frontal. Agora, olhando agora aqui do meu lado esquerdo, olhar por aqui, ó, vista lateral esquerda. Vou fazer de cá, tá? Então, vai ter o que? Vai ter essa linha aqui, que aqui é essa aqui atrás, né? Descendo até lá embaixo, tá? Vai ter, encontrando aqui embaixo, vai ficar assim, né? Assim, certo? Aqui embaixo passando por trás, né? Depois sobe aqui nessa linha aqui, aí eu subo aqui, que vai ter a mesma altura, né? Vai ter a mesma altura aqui, beleza? Então é isso que eu vejo quando eu olho aqui pelo lado esquerdo, tá? Pelo lado esquerdo do meu objeto, tá? Só que aí o que eu tenho? Tem essa linha aqui, que ela é o que? Tracejada, que eu estou olhando, né? Então que é justamente essa altura, que eu estou olhando por trás, é tracejado aqui, né? E também tem esse furo, que também vai ser tracejado. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Esse processo. Quando eu olho então pelo lado esquerdo aqui, eu vejo esse retângulo, vejo essa linha aqui tracejada e vejo também o furo aqui tracejado, tá? Porque está lá, né, no desenho, mas representando. Olhando agora de vista superior, o que que eu tenho? Eu tenho essa linha aqui, então, vou desenhar aqui, né? Tenho essa linha aqui, certo? Então, essa linha aqui. Tenho essa linha aqui, que é essa aqui, que, né, vai ser esse pedacinho aqui, né? Olhando pelo lado de lá, tá? E tenho essa linha aqui também, tá? Então eu tenho essa aqui, beleza? E eu tenho este quadrado aqui, né? Certo? Que então pega daqui, olhando de cima, ele pega daqui, vai até aqui, pega daqui, vai até aqui, fecha aqui. Fecha aqui, e aqui esse retângulozinho aqui em cima ele é fechado também. Certo? Agora, aí sim, dá pra ver o meu círculo, a minha circunferência aqui, meu círculo aqui. Beleza? Então, pessoal, esse é o exercício de visão espacial, tá? Trabalhando aí a representação, né, de objetos, né? Objetos aqui em 2D e objetos 3D. Tentam fazer em casa, né? Tentam realizar esse exercício. É bom mesmo, em casa, só para vocês poderem dar uma treinada, tá, pessoal? A visão espacial. Como desenvolver a visão espacial? Então o desenho técnico, né? Então, como desenvolver a visão espacial, pessoal, né? Então, através de esboços manuais, como nós acabamos de trabalhar, modelagem em blocos ou papel, né, usando software, né, SketchUp, AutoCAD, né, jogos com formas tridimensionais, tá? E praticar, tá bom? Conclusão, então, a visão espacial é essencial no desenho técnico, beleza? Ajuda a conectar o 2D com o 3D, pode e deve desenvolvida, né? Deve ser desenvolvida com práticas e recursos visuais, tá bom? Beleza? Então, por hoje é só. Nós ficamos por aqui, tá? E a gente se vê aí em outro momento, tá? A gente possa estar trabalhando aí novamente, tá? Tudo bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.